Só provocação lixo! Isso também é! Morty embarca numa nova aventura ao lado de Morty Jr., mas dessa vez o objetivo é bem mais pessoal, reencontrar sua mãe. Já em idade avançada, ele não consegue mais se virar sozinho, e agora precisa da ajuda de Morty para realizar esse último desejo. O episódio começa com uma cena aparentemente comum, a família Smith reunida num almoço tranquilo. Mas a paz se desfaz num estalo quando Morty recebe uma ligação inesperada do hospital. Ao atender, descobre que quem está tentando falar com ele é ninguém menos que seu filho, Junior, aquele descendente estranho que conhecemos lá na primeira temporada. A notícia provoca uma reação imediata em Jerry, e não é de felicidade. Ele é o primeiro a deixar claro o total desprezo que sente por Junior, afirmando que não quer saber nada sobre ele. E não para por aí, para reforçar o desprezo, Jerry saca um livro, um best-seller, aliás, escrito pelo próprio Junior. Nas páginas, ele não só detona Morty por ser um pai horrível, como também lança farpas envenenadas contra Jerry, chamando-o de um fracasso absoluto como pai. Basicamente, o livro é um ataque disfarçado de análise familiar. E Jerry, que também é escritor, não engole essa provocação. Enquanto isso, Morty é o único realmente abalado pela ligação. Apesar de tudo, ele se preocupa com o filho, ainda mais sabendo que Junior envelhece numa velocidade anormal. Se ele está ligando do hospital, é porque alguma coisa muito séria está acontecendo. Nesse momento, Rick já está à mesa num restaurante bastante peculiar, um restaurante precognitivo, capaz de prever os desejos dos clientes e preparar o que vão comer antes mesmo de chegarem. E como já era de se esperar, Rick não perde tempo tentando consolar Morty. Pelo seu filho escroto, eu deixaria ele morrer sozinho naquele leito de hospital. De repente, outro som interrompe a cena. Parece um celular vibrando, mas não é isso, é um vibrador. E bem específico. Pra vergonha geral, pertence ao próprio Jerry e é pessoal. Mais tarde, já no quarto do hospital, Morty entra, meio nervoso, até ouvir a voz do filho. Morty Jr. fica feliz ao ver o pai. Morty, por outro lado, se choca com a aparência dele. Mesmo tendo passado pouco tempo, Junior já envelheceu bastante. Junior aproveita o momento para pedir desculpas por ter escrito aquele livro que foi tão desconfortável para Morty ler. As coisas entre os dois estavam razoavelmente bem, o que deixa Morty Jr. mais tranquilo. É por isso que decide abrir o coração e dizer que precisa da ajuda do pai para fazer as pazes com sua mãe. Morty tenta explicar o que sua mãe realmente era, mas Junior já sabe. Mesmo assim, ele quer conhecê-la. Isso vai ser meio difícil. A questão é que a sua mãe era... O receptáculo de sêmen. Você soube, né? Eu sei que ela foi feita para processar sêmen e, tecnicamente, nunca foi viva, mas mesmo assim eu queria prestar meus respeitos. Bom, olha, eu não me orgulho do que aconteceu com ela. E você acha que eu me orgulho das escolhas que eu fiz? Pois é, eu ouvi falar do cancelamento que você teve. Não. Eu não fiquei nem um pouco feliz com isso. Tá, olha, vamos ver no que dá pra fazer. Rick e Summer chegam a outro restaurante super excêntrico. Parece ter saído direto de uma dimensão futurista. Curiosidade, o lugar não só serve comida, como também tem o poder de saber exatamente o que você vai querer comer antes mesmo de entrar. Os pratos que chegam são tão bizarros quanto apetitosos, carne de um animal alienígena raro, acompanhada de uma parte bem incomum da mãe da criatura. Rick experimenta sem perder a compostura e admite que até que está bom. Summer é a mais empolgada com tudo isso. Mal pode esperar para descobrir o que vão servir para ela. Infelizmente, ela recebe algo extremamente simples, uma torrada com abacate e pimenta do reino moída na hora. E claro, ela não deixa barato, diz na lata que aquilo não era nem de longe o que estava esperando. Morty Jr. não acredita no que está vendo e pergunta, incrédulo, se aquilo é uma piada. Morty confirma que não. Aquele lugar é onde estão os restos de Gwendolyn. Um espaço nada convencional, claro, é um portal de lixo construído por Rick que leva a um enorme depósito tecnológico. Morty admite que não se orgulha de como tudo terminou com quem foi sua mãe. Sem pensar muito, ele dá um passo adiante e entra no portal, determinado a encarar o que for preciso. Mãe, me disseram que a sua boca estava sempre aberta, mas eu tenho certeza que o seu coração também. Enquanto caminham, Morty Jr. não consegue deixar de se perguntar quanta tralha o avô acumula. Morty responde com um misto de humor e resignação. Rick costuma beber demais e criar invenções que muitas vezes não fazem sentido, o que gera uma quantidade absurda de lixo. Por isso, ele criou o Salvatron, um sistema autorreplicante que filtra os descartes em busca de algo valioso. Bem nesse momento, um robô operário detecta algo e começa a repetir uma mensagem, valor detectado. Morty Jr. sente um frio na barriga. Se o robô encontrar algo importante, vai ter que reportar para Rick, e ele nem sempre reage bem.
Ele se lembra de uma vez em que o Salvatron encontrou um saco de diamante e Rick ficou furioso, dizendo que diamantes não valem nada. Ainda assim, Junior sente uma certa segurança por ser neto de Rick. Mas lá no fundo, ele se pergunta, será que o avô também jogaria ele fora, como se fosse só mais um pedaço de lixo? O robô operário é inflexível e não quer correr riscos. Então, para evitar outro esporro de Rick, decide que o melhor é transformar os dois em lixo de verdade. Sem escolha, eles precisam correr para salvar a própria pele. Rick não resiste e solta um comentário sarcástico sobre a comida. Chega a dizer que até o prato está gostoso. É o jeito dele de dizer que o lugar, apesar de tudo, é de qualidade. Depois, ele se pergunta como funciona a sobremesa. Será que dá para pedir um bolinho de lava simples, ou tem que pensar nisso para ele ser servido? Summer resolve dar uma chance, mesmo sem estar convencida. Experimenta o prato e logo se decepciona para ela. Não passa de uma torrada com abacate, e o abacate nem está no ponto. Ela desabafa essa frustração, irritada com a pretensão do lugar, que promete demais e entrega de menos. Summer, já de saco cheio das explicações e tomada por um impulso rebelde, se levanta decidida e solta tudo o que pensa. Eu vou falar alguma coisa. Não, Summer, você não é o Mori e eu não posso te agarrar. Indo em direção à cozinha, ela encara as cozinheiras do restaurante com um ar desafiador e pergunta quem foi a responsável por preparar a sua comida. Rick, já perdendo a paciência, tenta impedi-la e lembra que ela não é o Morty, que não pode simplesmente sair correndo por aí como se nada. Mas Summer insiste que aquilo não é um joguinho de adivinhações. Ela quer algo mais refinado, um sabor com intenção, com uma pitada de crueldade no preparo. A tensão aumenta até que Summer acerta uma frigideira em uma das cozinheiras, causando um caos momentâneo. Para surpresa dos dois, a polícia já está no local. Rick e Summer percebem que elas estavam preparadas. As cozinheiras já tinham chamado reforço antes. Sabendo que estão cercados, Rick propõe um novo plano, levar as cozinheiras com eles e dar a elas um uso mais proveitoso. O Rick Sanchez vai entender que é melhor ficar com os Cogs. O quê? Isso só seria verdade se... Os Cogs só querem o que ele quer. Tá bom, e o que eu quero? Sobremesa, e já foi solicitada para um esconderijo maneiro. Tá, tô ouvindo. Tá virando a casaca pela sobremesa? Aí, eu curti meu rango. Mas é isso que você falou que elas iam fazer comigo. É, foi você que enfiou a gente nessa. Novo plano, Summer. A gente vai levar essas cogs pra viagem. Enquanto isso, no imenso lixão de Rick, pai e filho correm desesperados tentando escapar de um robô que os persegue. No meio da fuga, acabam caindo num buracão cheio de sucata tecnológica. Lá entre entulhos e invenções esquecidas, eles encontram uma pizza falante que os guia até Sucatrolândia, uma cidade subterrânea escondida do radar do Salvatron. Essa cidade foi construída com os inventos mais bizarros e rejeitados de Rick, formando uma sociedade paralela, decadente e um tanto absurda. Enquanto exploram o lugar, Morty pergunta à pizza se viu a robô que estão procurando. E, pra sorte deles, a pizza diz que ela está no cemitério da cidade. Descendo aquele túnel ali. Ah, e a pizza aponta o caminho. Que pena que você cagou isso no chão, porque eu tô cagado de fome. Enquanto isso, Rick curte uma tarde ensolarada ao lado das videntes, num clima de paz e tranquilidade. Mas Summer é a única que não consegue relaxar. Nada é bom o suficiente, nada satisfaz. Clip. Summer Smith não vai relaxar. É, porque o Rick tá curtindo com vocês e não comigo. Você jogou uma frigideira nelas, elas trouxeram a gente pra uma piscina. As cogs são ótimas, dá uma sacada nisso. Tá vendo? E a gente nem ensaiou a bagaça. E o papo de estar preso nessa idiotice de Cog? Você não tava preocupado com o desfecho delas? Summer, esse é o desfecho. Elas me amam e se elas quisessem ir embora, iriam a qualquer momento. A porta tá aberta. Nossa! Ah, como se você não soubesse que eu ia fazer isso. Porque você tá emburrada, você queria ir num restaurante com cogs. Isso aqui quase não tem diferença. Eu queria ir pra um restaurante com você. Eu só queria que você experimentasse umas coisas maneiras comigo. Summer, você queria que eu fosse nesse rolê idiota porque no fundo você acha que sabe o que eu quero. Já essa coisa sabe antes mesmo de eu querer. De volta ao submundo caótico de Sucatrolândia, Morty e seu filho seguem por uma área bem peculiar, a seção de robôs sexuais. E é ali, no meio de restos bizarros e tecnologias que nunca deveriam ter existido, que eles finalmente encontram a robô que estavam procurando. Por um instante, parece que tudo vai melhorar entre pai e filho. Mas a trégua emocional dura pouco. Das profundezas do lixo surge uma criatura grotesca, formada pelo pior dos rejeitos, mais suja e repulsiva que o próprio lixo. Essa coisa quer subir à superfície, ser livre, e para isso, decide obrigar Morty a tirá-la dali. Morty, consumido pela culpa, entra em colapso ao pensar que seu filho vai morrer por causa dele. Mas então, Morty Jr. revela uma verdade chocante: ele nunca esteve morrendo. Foi tudo armação. Ele usou a situação para se inspirar e escrever a continuação do seu livro, Meu Pai Horrível, o único que rendeu algum dinheiro.
Mas o karma não falha. Em meio ao caos, Morty Jr. leva um golpe no peito que o deixa, dessa vez, realmente à beira da morte. Morty, sem muita escolha, é forçado pela criatura a levá-lo até a superfície. Só que Rick, sempre pensando 3 passos à frente, já tinha previsto uma situação dessas. E ele ativou um protocolo especial. Se Morty algum dia se rebelasse ou desobedecesse, o sistema não deixaria ele sair do lixão. E é exatamente o que acontece. Logo aparece o Salvatron para resolver a situação. Ele destrói a criatura sem piedade, e Morty, como sempre, só se salva por pura sorte ao cair em outro buraco. Dessa vez, porém, Salvatron não vai deixar pontas soltas. Ele parte atrás de Morty, decidido a eliminar toda a sujeira de uma vez por todas. Mas aí surge uma ajuda inesperada. Morty Jr., junto com um grupo de fãs dos seus livros, aparece bem na hora. Eles tinham encontrado ele ferido no cemitério e conseguiram curá-lo. Com a ajuda do grupo, conseguem destruir o drone de Salvatron. Encontrou mesmo seu público, hein? Desculpa por tentar te vender de novo. A única coisa que me tirou valor foi fritar você. Eu tô quebrado, pai. Tem um monte de processos de paternidade. É capaz até do Léo Dias estar na minha cola. Mas agora que Salvatron descobriu os túneis, precisam avisar a cidade inteira. Rick, por sua vez, acorda um pouco desnorteado e percebe que nem as videntes nem Summer estão por perto. Acontece que Summer, de saco cheio delas, colocou todas para dormir e resolveu levá-las com ela. Segundo Summer, se querem sobreviver, só precisam admitir uma coisa: ela nunca pediu uma torrada com guacamole. As carecas, morrendo de medo de serem eliminadas, acabam confessando que sabiam que ela não tinha pedido aquilo. Fizeram de propósito. Só queriam se aproximar de Rick, queriam passar um tempo com ele. Mas Summer as coloca contra a parede, ela quer tempo com o avô e elas são um empecilho. Então, se quiserem viver, precisam ajudá-la a escapar, e assim serão livres. Morty Jr. reúne os moradores da cidade subterrânea e propõe algo radical, uma rebelião. Agora que sabem da existência deles, é só questão de tempo até serem caçados. Então, segundo ele, é melhor atacar primeiro, porque se esperarem, vão ser destruídos. Data Vênia, seria suicídio atacar a torre do Salvatron. Eu concordo. Não escutem ele, é só um robô advogado do diabo. Que bom que o Rick jogou ele fora. Data Vênia, você não parece tão feliz. E assim começa uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Morty Jr., decidido, consegue destruir a torre central e derrubá-la completamente, acabando com a ameaça do Salvatron. Ele era como nós, com medo de ser descartado. Mas hoje, começa uma nova era, onde todos têm seu valor, principalmente escritores. Eu ainda sou meio lixoso. Acho que você puxou isso do seu pai. Enquanto isso, as videntes chegam sãs e salvas com um único objetivo: abrir seu food truck. E sim, tudo que Rick e Morty passaram fazia parte do plano. No fim das contas, elas sabiam exatamente o que ia acontecer, porque elas enxergam o futuro. Em outro canto, Morty e seu filho passam um tempo juntos, ainda que não tenham muita opção, já que estão presos ali. Errei. De repente, Morty vê o food truck despencar lá de cima e, sem pensar 2 vezes, corre na esperança de escapar daquele lugar. Mais tarde descobrimos que Morty Jr. realmente escreveu seu livro, e, como era de se esperar, retratou Morty como um pai péssimo e a mãe como um verdadeiro lixo. No fim das contas, tudo saiu como Morty Jr. queria. Já para Morty, nem tanto. Na cena pós-créditos, as videntes que Rick jogou na dimensão do lixo acabam usando o food truck para fazer o que sabem de melhor: vender comida para os habitantes do mundo ficção do Rick.